Olá, aqui é o Thiago de Carvalho, palestrante, e hoje eu quero falar com você sobre concorrência. E a minha pergunta é, por que você às vezes ataca o teu concorrente por ele ser melhor que você? Por que você ataca o seu concorrente por ele ter mais competência que você? Por que você ataca o seu concorrente porque você é incompetente na solução dos seus problemas, em trazer soluções para o seu cliente de uma forma criativa, de uma forma melhor do que e de uma maneira que vai atender as necessidades, os desejos que esse seu cliente tem. E talvez nesse momento você fale, Thiago, mas eu não sou assim, mas eu procuro ter o melhor resultado, eu procuro trazer soluções, eu procuro fazer coisas novas, eu não fico reclamando do concorrente. E aí eu quero que você pense um pouquinho sobre como que tem sido a tua atuação dentro da empresa. E porque eu tenho visto muitos líderes falando assim, é fácil ter esse resultado no seu departamento, porque vocês têm mais recurso, mais investimento, mais não sei o que, é fácil ter esse resultado na outra empresa, porque lá eles têm uma equipe muito maior para trabalhar, se eu tivesse uma equipe maior, eu poderia, se eu tivesse mais investimento para minha equipe, eu poderia, e começa a arrumar um monte de desculpas, um monte de justificativas para o seu resultado. E ao mesmo tempo eu vejo colaboradores fazendo o mesmo, falando assim, mas é fácil, eles têm mais servidores, ele tem um computador melhor, ele tem clientes mais fáceis, ele tem um preço do produto melhor, ele tem uma característica de entrega que é muito mais fácil e por isso ele tem diferencial. Então é lógico que vai querer comprar com ele e não comigo. Então as pessoas ficam falando isso e ficam justificando o sucesso de alguém que tem uma solução melhor, uma solução mais criativa, ao invés de buscar uma forma de agir e de chegar nesse novo patamar. Você já viu isso? Isso é muito comum. Um caso que está aí para mostrar isso para a gente é o do Uber. O que está acontecendo com o Uber? Eu, particularmente, sempre fui usuário de táxi. Usei táxi a minha vida toda para ir para o trabalho, uma série de coisas, de uma empresa para outra, nas reuniões. Eu sempre usei táxi, até algumas vezes assim, correria de sair da empresa e ir para a faculdade, usava muito táxi, principalmente na época de universitário e tal, e continuei usando, foi onde eu comecei, e aí usei muito táxi. Só que, e aí surgiu essa onda de Uber, um fala, outro fala, e aí eu falei, putz, não dá agora, não, eu acho legal o táxi, eu gosto de táxi, legal essa ideia do Uber. Só que tanta gente falou que eu resolvi experimentar uma vez por um trajeto curto. E aí quando eu usei o Uber, primeiro, já deixou o meu cartão lá, tudo certinho, bonitinho. Quando eu dei a corrida que eu queria, ele já me deu a estimativa de valor, ele já me trouxe um cara em menos de 2 minutos pra me pegar. Aí eu cheguei, o cara era super simpático, super atencioso, pegou as minhas coisas, já colocou a mala dentro do carro, já me serviu água, me ofereceu bala, uma série de coisas. Ele começou e a gente foi conversando, que cara legal, o carro super confortável, já ligou o ar-condicionado, direcionou pra mim, tudo bonitinho, eu fui super confortável, uma conversa extremamente agradável, eu fui maravilhosamente bem atendido. Quando chegou no final da corrida, ele já finalizou lá e já veio pra mim. A sua corrida finalizou. E aí, qual que é a tua avaliação? Deixa um comentário, como é que esse cara foi? Isso é uma coisa que eu não estava vendo. Porque quando eu usava táxi, às vezes eu pegava um taxista que estava mal-humorado. Às vezes eu pegava um taxista que estava querendo correr muito, porque ele sabia que quando ele chegasse lá ele ia pegar alguém que ia dar mais grana do que eu, e ele corria um monte, e aí a viagem era uma viagem meio balançada, meio truncada, ruim. Ou às vezes aquela pessoa que, e eu já vi isso, que eu conhecia o caminho mais rápido e ele via o caminho e ele entrava propositalmente por um lugar que tinha mais trânsito, que todo mundo sabia que era uma avenida mais complicada para ganhar mais grana em cima disso. E desonesto, né? Ganhar 5, 10, 15 reais a mais por conta disso. E quando eu vi aquele negócio do Uber, daquele jeito, ele calculando a rota e fazendo as coisas, eu falei, caramba! Os caras usando ali o melhor trajeto, te atendendo maravilhosamente bem, com ética, com integridade, com respeito. Eu falei, eu vou começar a usar esse negócio. Eu não tinha como dizer não, porque o atendimento foi 5 estrelas, a viagem foi maravilhosa.
E a partir dali eu virei usuário Uber e eu só tenho pego uma viagem melhor do que a outra, uma pessoa melhor do que a outra me atendendo. Sempre solista, sempre servindo alguma coisa diferente, alguns com snacks, dependendo da distância que você percorre, mas o atendimento maravilhoso e você avalia o cara na hora, no final da corrida, isso é ótimo. Isso é ótimo, você consegue dar o feedback na hora. Eu virei usuário Uber. E aí o que está acontecendo com os táxis? A gente está vendo aí esse movimento. A maioria dos taxistas que estão se manifestando e aparecem, estão aonde? Estão nas ruas travando o trânsito, dificultando a vida da população, estão agredindo motoristas Uber. A gente viu aí agressões inclusive de usuários que estavam num carro e aí achou que era um carro que era do Uber e nem era, e aí agrediu o motorista, agrediu passageiro, e que complicação. Então, depredando os carros, agredindo as pessoas, agredindo o cliente, porque o cliente optou por um produto, um serviço que não era o dele, sabe? De uma forma muito irracional. E agora, trazendo isso para o teu dia a dia, a minha pergunta é, de que forma que você tem feito com a tua concorrência? Você está falando mal do cara? Você está falando, mas ele tem esse preço porque ele faz isso, 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 e falando mal dele? Mas ele entrega desse jeito por conta de tal coisa, e fica justificando o resultado positivo de alguém que está talvez melhor do que você? Será que você está agindo dessa forma? Ou será que alguém da sua equipe está agindo dessa maneira? Justificando um resultado melhor, superior de alguém, com alguma coisa para depreciar a pessoa, para jogá-la para baixo? Ou será que você está fazendo igual alguns poucos taxistas que eu estou vendo por aí, mas olhando o que dá para fazer diferente, de que forma que eu consigo entregar um diferencial, de que forma que eu consigo ser muito melhor e prestar um serviço VIP, premium, que a concorrência ela se alinhe. Mesmo eu pagando mais caro para o cara, eu tenho um diferencial que eu não vou ter no outro. Então, de que forma que você consegue superar essa concorrência e realmente trazer algo que faça valor, que agregue para o seu cliente, em vez de ficar reclamando?